Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre as consequências da pandemia da Covid em nossa saúde mental. O Paulo Wagner conversou com o Dr. Italis de Souza, psicólogo e hipnoterapeuta, que esteve no programa Saúde e Bem-Estar, explanando de que forma as restrições causadas pelo isolamento social se transformou no gatilho para potencializar problemas relacionados à nossa saúde mental. Ele vai falar sobre diversos pontos que podem ter sido afetados em nosso cérebro, de que forma podemos ir voltando ao convívio social e a nova forma de nos relacionarmos no ambiente que vivemos. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Saúde Mental pós-pandemia, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta a nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A pandemia do coronavírus já dura muito tempo. E durante esse período, a liberdade de ir e vir e o convívio social foram limitados. Para cumprir a quarentena de maneira correta, o distanciamento social foi indicado por governos e instituições de saúde do mundo todo. No entanto, a solidão causada por essas restrições levantou outra preocupação: a saúde mental na pandemia. Com uma nova onda de casos crescendo, as medidas de prevenção para a Covid-19 ainda devem ser seguidas, mas o cuidado com o bem-estar psíquico deve ser levado a sério. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. É também o país mais ansioso do mundo. E para profissionais da psiquiatria, a solidão é reconhecida como um gatilho, um impulsor de transtornos de humor. O Dr. Italis começa falando quais foram as principais ou mais comuns doenças que foram potencializadas pelo surgimento da Covid pelo isolamento social. O que a gente pode falar sobre doenças mentais e as mais comuns? De forma geral, não teve uma mudança muito grande no sentido de essa aqui não era nenhum tipo de doença que antes da pandemia não tinha nenhuma relevância e de repente a pandemia trouxe ela para o topo. A gente só aumentou a quantidade de doenças, né? Então assim, a gente vê aqui, especialmente no Brasil e no mundo todo, as mais relevantes, as mais frequentes são ansiedade e depressão. São as duas principais, assim, que são muito comuns, são sintomas que às vezes você nem está com um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, mas como tem a ver muito com a preocupação, com a tristeza, com a angústia, aí você acaba vendo um surgimento maior, porque a pandemia trouxe muito desemprego, muita morte, então elas ficaram bem mais evidentes. Né? E tem os graus aí dentro dessas doenças, que entra isso que o senhor está dizendo, né? A pessoa de repente não está lá com a depressão profunda, por exemplo, mas ela apresenta alguns sintomas que, se não tratados, se não observados, pode caminhar para uma depressão um pouco mais complicada. Né? Sim, com certeza, existem graus. Devido tanto à frequência daquele sintoma quanto ao impacto que ele gera, né, na vida da própria pessoa que está sentindo aquilo, quanto dos familiares, dos próximos. Né? É importante a gente separar, até porque eu abri o programa e a gente falou aqui de doença mental, e muita gente confunde quando se fala de doença mental com a doença psiquiátrica. Nós estamos falando de doença psicológica, que tem diferenças, né, de serem observadas. É importante de falar sobre isso. Dentro dessas questões ainda envolvendo essa questão da pandemia, e com a necessidade do isolamento físico, muitas pessoas também tiveram chamados isolamentos psicológicos, doutor. Aí veio medo, pânico, que acabaram atrapalhando, inclusive continuam atrapalhando a reinserção dessas pessoas novamente ao convívio social, ao convívio no dia a dia com outros afazeres. Essa é uma patologia grave? Uma pessoa dessa situação deve procurar ajuda médica? Olha, o isolamento em si ele já é ruim, né? Porque o que acontece? Quando você começa a se isolar das pessoas, você começa a sair de um lugar onde você tem a possibilidade de crescer por meio do contato com outras pessoas. Né? Então, assim, em alguns momentos você vai fazer isso por vontade própria, porque você quer ficar um pouco melhor com você mesmo, etc., pensar um pouco mais por si só, sem essa interferência do mundo externo. Só que quando você começa a se isolar demais, você começa a perder essa referência do mundo externo, que é um meio onde nós aprendemos de verdade, começa a ficar complicado.
entendeu? Então, assim, é difícil até você separar o isolamento físico do psicológico. É a mesma coisa. Sim. Entendeu? Você que está sofrendo com o isolamento psicológico, essa necessidade de ficar sozinho e de ficar distante, no mesmo momento você fica fisicamente distante. Né? A gente até falou de uma outra oportunidade, até dentro disso que a gente está falando agora, que é importante também fazer observações. E que a pandemia ela potencializou algumas coisas e que ninguém adquiriu nada diferente. Por exemplo, existem pessoas que naturalmente elas não são tão sociáveis, elas preferem ficar um pouco mais sozinhas, são mais introvertidas, não são desse convívio. Então precisa saber separar característica de algo que se modificou em função de alguma outra situação, né? Sim, com certeza. O que pode ter acontecido é uma pessoa introvertida ter ficado mais introvertida. Ter utilizado a pandemia como desculpa para ficar sozinha, para não ter contato com outras pessoas, pessoas que tinham não só... Porque assim, qual que é a questão da introversão? Uma pessoa introvertida não necessariamente é tímida. Sim. Certo? Uma pessoa introvertida, ela tem a atenção dela voltada para dentro, ou seja, ela é mais introspectiva, ela tem mais capacidade, por exemplo, de identificar o que ela está sentindo. O extrovertido, ele é mais voltado para fora, mas a timidez, né, muitas vezes o medo do contato, às vezes não tem a ver com a introversão ou a extroversão, entendeu? Então, assim, é importante saber diferenciar. Às vezes a pessoa não tem uma vontade de ter contato com outras pessoas e aí a pandemia veio como uma luva. Uma luva, encaixou perfeitamente naquele perfil ali. E aí é preciso também observar, porque nós seres humanos, na sua grande maioria, somos seres sociáveis, né? A gente precisa dessa interação com o outro para o nosso crescimento, né? Tanto intelectual e da nossa vida em sociedade também, né? Exatamente. A gente só está vivo hoje porque nós somos seres sociáveis. Porque a gente aprendeu que em grupo é mais fácil de sobreviver do que sozinho. Sim. Né? No meio da selva, o grupo se defende muito mais fácil do que um indivíduo único. Um dos grandes obstáculos impostos pelo isolamento ou distanciamento social foi a mudança de rotina. Por isso, especialistas estão sempre dando dicas no sentido de não preenchermos nossos dias apenas com atividades obrigatórias. Devemos liberar um espaço para atividades que possam contribuir com o nosso bem-estar, como ler um livro, aprender uma habilidade nova, fazer exercícios físicos, ouvir uma música, cozinhar com tranquilidade. E sobre essa mudança de rotina, o Dr. Italís nos traz informações importantes. A rotina, ela é construída a partir daquilo... Eu vou falar uma coisa meio óbvia, né? A rotina é algo que você faz todos os dias. Sim. E a gente vem vivendo uma pandemia já há 2 anos. Então isso mudou a nossa rotina. Isso mudou a nossa forma de enxergar a normalidade. Ou criou uma rotina diferente também. Exatamente. Né? Pegou a rotina que a gente tinha, transformou ela... E meio que nos ensinou, falou, isso aqui agora é o normal, isso aqui agora é o comum, a gente ou se adapta a isso ou vai viver sofrendo, até porque a gente não sabe quando que a pandemia vai acabar, tá mais próximo do que antes, mas a gente ainda não sabe. Então transformou, a gente está numa rotina diferente. A gente poder criar novas rotinas é importante, e principalmente, Paulo, falando disso, a gente saber que vai ter uma hora que ela vai se transformar de novo, entendeu? Então, uma hora, quando a pandemia acabar, a gente vai novamente se transformar. E eu acho legal essa ideia de mudar, porque mostra pra gente a nossa capacidade de mudar. Então, para quem ainda não acreditava que tinha capacidade de fazer coisas diferentes, numa hora dessa, ou percebe, ou ela ainda precisa de um cutucão. Mas na maioria das vezes a pessoa percebe, fala, nossa, olha só, sobrevivi. Final das contas, estamos vivos. Estamos todos aqui vivos e entre as outras pessoas. Isso. E para se fazer essas mudanças também, e como a gente sempre fala, a gente é afetado pelo nosso meio, pelo ambiente que a gente está, por tudo que a gente compartilha e tudo mais. A importância também daquilo que a gente vê. Mídias sociais, canais de televisão, acesso à informação que hoje está cada vez muito mais fácil para todo mundo ter acesso, e às vezes nós se deparamos, hoje a gente tem uma enxurrada só de notícias ruins. Nós estamos falando de pandemia, mas agora também vem uma situação de guerra, que já gera preocupação também das pessoas e tudo mais. Dentro de um processo de tentar voltar a uma normalidade, ou tirar esses medos, aquelas fobias que a gente acabou sendo potencializado pela pandemia, qual a importância também de a gente se desligar desse tipo de notícia negativa e buscar um outro cenário, doutor?
eu diria que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque assim, como a gente está conversando, nós somos seres sociáveis e influenciáveis. Nós somos, de maneira geral, bem aquela frase clichê que a gente escuta. Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Mas não só das 5 pessoas, mas de tudo aquilo que nós estamos inseridos. Tudo que a gente acredita foi formado algum dia pelas informações que a gente recebeu. Sim. Só que chegou um tempo que a gente foi tão bombardeado por essas informações que a gente passou a acreditar nelas. Então, aquilo que você acredita sobre você, sua vida, foi um dia ensinado para você e hoje você já não questiona mais essas informações. Então, à medida que você vai sendo bombardeado o tempo todo por uma informação, pode correr o risco de você acreditar que aquela é a única verdade. Ainda falando sobre mudança de rotina, novas formas de convívio, o Dr. Italís foi mais direto ao falar sobre uma faixa etária que não tem muita compreensão do que está acontecendo. Por isso, requer um olhar especial, que são as crianças. O Dr. Italís pontua que essa faixa etária sente a mudança de rotina, mas a tendência é seguir e se orientar por aquilo que os pais lhe mostram. Por isso, a importância dos adultos no direcionamento de seus filhos e crianças no seu entorno. A criança, ela é diretamente impactada de acordo com como o pai e a mãe vê o mundo. Sim. Então, assim, você nunca vai... Você até pode ver uma criança expressando algo muito individual dela, assim, sabe? Sim. Que dificilmente que ninguém ensinou. Só que é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes o que acontece é um conjunto, é um apanhado. Ó, mamãe falou isso, papai falou isso, então eu concluí isso aqui. Só que veio de algum lugar. É por isso que você tem que tomar cuidado como você se expressa sobre a dificuldade, porque isso vai impactar. Sim. Se você for uma pessoa apavorada em relação à pandemia, isso vai apavorar a criança. Não tem como fugir disso. Então, à medida que você percebe que o seu filho, sua filha está sendo impactada por isso, ele deve receber um auxílio ali, uma ajuda, mas você tem que saber que o problema está com você. Com você, exatamente. Conserta o pai para consertar Com o o pai, filho. com a mãe, com a avó, com quem cria. Sim. Aí trazendo na sua experiência como profissional, numa situação como essa, o ideal é o senhor conversar com todos, com os pais e com essa criança. Quando você faz um tratamento, porque atualmente eu não trabalho com criança, só com adulto, né? Sim. Mas a recomendação é essa. Você faz o tratamento com a criança, mas os pais o tempo todo estão dentro do tratamento. Sim. O tempo todo. Eu falo os pais assim, aqueles que criam diretamente a Sim, criança, sim. né? Então, é recomendado que essas pessoas vão para terapia. Por mais que na atualidade o conhecimento sobre a pandemia de Covid-19 seja mais sólido, a verdade é que as perdas continuam abruptas e de difícil superação. Na situação atual, é desafiador o enfrentamento do luto, porque nem sempre a despedida é possível de forma a se concretizar aquela perda. O Dr. Italís nos fala sobre isso, de como é difícil superar a perda de alguém querido, mas também destaca que apesar de não ser fácil, é normal sentir tristeza e pontua que o sofrimento pode ser superado na maioria das vezes sem ajuda médica. Nunca é fácil, mas você também não precisa ter um acompanhamento profissional muitas vezes, entendeu? A maioria das vezes você não precisa de um acompanhamento profissional no luto, Sim. porque é uma tristeza comum, entende? É algo que vai acontecer mesmo. O normal é você ficar triste. Sim. O normal é você não querer falar com muita gente. O normal é você ficar algum Por um tempo... período. Por um período, né? Por um período. Por um período querer ficar sozinho, você vai sentir falta da ausência... Né? Sentir falta da pessoa na ausência dela, né? Sim. A própria não presença da pessoa vai te dando aquele cair de ficha, né, de que a pessoa realmente morreu, ela não foi de rotina viajar, sem aquela pessoa. muda a rotina, já não chega mais mensagem, Né? você já não fala mais com ela, existe um processo, você fica bravo, você fica triste, você não sabe o que sentir, só que assim, é um processo normal, sabe, é natural. Na maioria das vezes você não precisa de um acompanhamento profissional, você vai procurar um acompanhamento profissional quando você perceber que está passando o ponto, há muito tempo, vai demorar demais, é muito intenso. E pode ser o gatilho exatamente para desenvolver outra patologia mais grave, se você não cuidar também. Né? Especialmente se você já tem uma Sim, predisposição para isso. É. Entendeu? Geralmente
se você tem um histórico de depressão na família, você já tem que tomar cuidado. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, são questões que você tem que ficar atento. Sim. Né? Mas, como eu disse, eu sou da área da psicologia, todo mundo deve cuidar-se, né? Mas eu não sou daquele tipo de cara que fala, ó, todo mundo tem que fazer terapia, porque todo... Não, não é assim que funciona. Sim. Assim como qualquer outro profissional da saúde, ele vai ter uma atuação no momento específico, o psicólogo também. Até porque eu acho que exatamente por seres sociáveis e somos afetados pela sociedade, a gente precisa também ter as nossas decepções e aprender a lidar com essas decepções, ou seja, nem tudo na nossa vida é maravilha. Então, quando a gente passa por algum problema, por dificuldade, e você supera, esse prazer que você sente em ter superado isso é o que vai te motivar, inclusive, para você caminhar e ir à frente. Então, nós precisamos também passar por esses tropeços para também crescer, né? Só que aí que é o legal. E esse aprendizado que você tem é um aprendizado que nem toda pessoa tem. Consegue entender? Aí a terapia vai servir para ela para quê? Para ajudar ela a se fortalecer dentro da dificuldade. Sim. A ela enxergar aquilo como uma oportunidade de aprender algo que ela ainda não sabe. Sim. Porque existem momentos, existem pessoas que dentro da dificuldade acreditam que aquele é o único... Não tem saída para aquilo. É o buraco. Que ela vai se afundando, se afundando, se afundando e você não vê saída. Não vê aquilo como uma escada, né? Como um degrau a me construir, a me lapidar, entende? Sim. Então esse é um aprendizado que você tem. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Antes da pandemia, estimavam-se que os transtornos mentais custariam à economia global 16 trilhões em 2030, se não fossem devidamente tratados. Investimentos adicionais são necessários com urgência e, à medida que os países aumentam os investimentos em serviços de saúde mental, os autores insistem que os grupos em situações vulneráveis devem ter maior prioridade. Diante do isolamento e do bombardeio de notícias sobre o que fazer, atualização de números de casos e mortes causadas pela pandemia, precisamos lembrar de cuidar das nossas emoções, que podem muitas vezes ficar em último plano. Ficar sem fazer nada, no ócio, pode gerar tristeza e ansiedade. É importante estar com a mente ocupada. E estando em casa, é possível escolher a sua rotina. Aproveite essa oportunidade. É muito pessoal o nível de estresse que acomete cada indivíduo. O importante é tentar fazer coisas diferentes todos os dias e encontrar o que faz bem a você e alivia sua mente. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve nossos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM. Da Grande FM.